E aí, agora a gente vai ver aqui o videozinho. Vamos ver se ele roda. A quarta revolução industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem, uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado TriCoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de 18 mil para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Agora que eu já baguncei tudo, a gente pode voltar. Pessoal, o futuro chegou. Aí vocês vão falar, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que todos os modelos de negócio dos clientes de vocês estão mudando. Não importa o que você atenda. Não importa se é indústria,
Não importa se é atacado, se é varejo, se é comércio, se é serviço. Não importa. Está tudo mudando. E pior de tudo isso, esses modelos mudam rápido e eles mudam a lógica do mercado. Por quê? Porque quando o cara chega até você, ele não quer mais um advogado que simplesmente diga para ele o não. Ele não quer um advogado que diga, olha, a lei diz isso e você não pode fazer isso. Sabe o que ele quer? Ele quer um parceiro na tomada de decisão. Só que para você ser um parceiro na tomada de decisão, você precisa entender o modelo de negócio dele. Porque senão o cara vai chegar para você e vai falar assim, não, olha só, o negócio é o seguinte, eu estou hoje com um marketplace aqui incrível, baseado em inteligência artificial, para tentar verificar quais são os melhores formatos, horários e modelos de pessoas para poder fazer a venda. Aí você vai fazer assim, aquela cara de conteúdo de quem entendeu, na verdade você não entendeu nada, vai falar, não, deixa comigo, eu vou analisar o CDC. Porra, você vai analisar o CDC para quê, irmão? Ele não te falou nada naquele momento que você precisa do CDC. Ele te contou o modelo de negócio dele. E você fez cara de conteúdo e disse que iria analisar o CDC porque foi, sabe o quê? Um chute. Um belíssimo chute do que você deveria fazer. Como a gente não tem essa traquejo, essa vivência da tecnologia, a gente tenta como dá. Só que, pessoal, isso aqui mostra para vocês as 4 tecnologias que já estão mudando o mundo e vão aceleradamente mudar mais. O grandão ali é a inteligência artificial, porque alguém aqui discorda de mim que a inteligência artificial está remodelando todo mundo? E aí eu vou contar para vocês aqui um negócio bacana. Quem aqui já atendeu aquele telefonema que você fala alô e desliga? Levanta a mãozinha junto comigo, porque eu já atendi isso umas 500 mil vezes. O cara, você atende o telefone e aí você fala alô, aí desliga. Você que fala o alô, aí desliga. Ok? Todo mundo já atendeu? Legal. E se eu falar para vocês que vocês estão atendendo uma inteligência artificial que está medindo o humor da sua voz? Sabe por quê? Porque isso vende. Isso é um dado importante para o call center. Porque se ele me liga às 9 horas da manhã e eu falo um alô, ele fala, o Rodrigo, às 9 horas da manhã, é um bom cara para você contatar. Porque 9 horas da manhã ele está legal, ele está te atendendo numa boa. Se ele me liga às 9 horas da manhã e eu falo, alô? Aí ele fala, porra, não liga para o Rodrigo às 9, não. Liga às 8. Ou então liga às 5. 9 horas da manhã ele já está bravo. Você vai perder sua ligação. Esse cara vai xingar o teu atendente, ainda vai dar burnout, né? Porque o cara vai ficar bravo, vai ficar triste, vai querer se matar, pular da janela. Isso não vai dar certo. E, olha, eu falo de tecnologia, mas a gente tem que cuidar de pessoas, tá, pessoal? Tamo junto? É isso aí. Isso aí. Sempre bravo, eles não ligam nunca mais, né? É isso aí. Você vai atender todo mundo, aí a sua mãe fala, ô filho, eu queria falar com você. Aí é triste. Pessoal, a verdade é que a inteligência artificial já interage com a gente pra caramba, a gente só não tem noção disso. A gente só não sabe o quanto elas estão interagindo conosco. Mas elas estão, e muito. Por quê? Porque vivemos numa economia de dados. Alguém já parou para pensar qual é a matéria-prima das 6 empresas mais ricas do mundo? Vamos lá, vou ajudar vocês. Alphabet, que é o Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Alibaba. O que esse pessoal tem de matéria-prima? Dados. É isso que eles vendem e é isso que eles compram. Eles não vendem serviço. Eles não vendem produto. Eles vendem dados. Porque dados é a grande moeda do mundo nesse momento. A nossa economia é uma economia da informação. Nós vivemos um modelo econômico orientado a dados. Por isso que hoje já virou moda você falar do jurídico data-driven ou data-driven. Por quê? Porque é o jurídico orientado a dados. Porque tudo que é orientado a dados, você retira o elemento subjetivo e traz o elemento objetivo, o que para a gente é fantástico, porque o direito sempre foi subjetivo. O direito sempre foi aquele, você faz a petição, o recurso, aí você chega lá e fala, segundo a jurisprudência dominante. Mentira. Você ficou 2 dias procurando, só achou aquela isolada do Acre. E aí você fala que é jurisprudência dominante, porque afinal de contas tem que colar, né? Essa é a verdade. Mas por quê? Porque é subjetivo, gente. Agora, se eu chego para o juiz e provo com estatística, com gráfico dentro da petição, que todos os tribunais decidem diferente,
e só aquela está de conforme o que deveria ser a orientação majoritária, aí o cara vai olhar e falar, puxa vida, não é que ele me provou que é verdade? Eu não estou dizendo, eu estou provando. E aí a gente entra no segundo modelo, que é o blockchain. O blockchain ele ficou um pouquinho queimado, porque o que acontece? É a mesma história quando o cara te conta o modelo de negócios, você diz que entendeu e vai ver o CDC. Ninguém entendeu o que é o blockchain. O blockchain é difícil para mim, que estou há quase 30 anos na área de tecnologia, explicar. Geralmente eu explico assim, tipo, quando minha priminha de 5 anos me pergunta, eu falo, é uma ponte, tá? Blockchain é a ponte, e os carrinhos que estão passando para lá e para cá são as aplicações, tipo Bitcoin. Por quê? Porque aí fica fácil. Blockchain é uma infraestrutura. Só que essa infraestrutura serve para um monte de coisas. A gente só está olhando para o Bitcoin. Aí vem a pirâmide e fala, está vendo? Eu falei, esse negócio de moeda digital não funciona. Todo mundo se ferrou. Se ferrou também, irmão? Tamo junto. Ó, sinto tua dor. Entendeu? Mas por quê? Porque é assim, cara. Porque a gente olha a pontinha do iceberg. Só que se você olhar, você vai ver o seguinte, Carrefour e Walmart, redes multinacionais de grandes mercadistas, utilizam blockchain, sabe para quê? Cadeia de valor. O que é cadeia de valor? Vamos lá. Você entra no mercado e vai comprar aquele tomate bonitão, vermelhão lá, orgânico. Como é que você sabe que ele é orgânico? Porque está na etiqueta? Você não tem a menor ideia se ele é orgânico. Você está comprando o que estão te dizendo que é. Agora, se eu registro isso na blockchain, que tem uma característica muito legal chamada imutabilidade, o que eu coloco lá dentro não pode ser alterado, eu pego o meu celular, escaneio o QR Code do meu tomatão lindão e vejo ele sair da horta até a gôndola do mercado. Eu vejo toda a cadeia de distribuição dele. Isso é cadeia de valor. Aí, eu, se sou alguém que preciso de um corte de carne diferenciado, como, por exemplo, a carne kosher, aí eu sei que eu estou comendo o que eu estou comprando. Aí eu pago mais caro porque eu não estou mais comprando o produto. Eu estou comprando o valor daquele produto. Eu verifico o valor. Isso é cadeia de valor e só é possível pela blockchain. Por quê? Porque pode vir 40 pessoas mexer depois. O registro nunca vai ser alterado. E ao não ter inalterabilidade do registro, eu garanto uma coisa que a gente não tem hoje. Vou fazer uma pergunta aqui no meio antes de responder o que a gente não tem. Alguém que sabe me dizer por que a gente tem cartório extrajudicial, tá, pessoal? Para que existe o cartório extrajudicial? Sabe por que existe? Porque a gente não tem um elemento enquanto sociedade chamado confiança. E sabe por que a gente não tem? Porque ela assina na minha frente e eu falo que ela tem que reconhecer firma. Eu dou o documento original e ele fala autentica. Isso é falta de confiança. Nós, enquanto sociedade, não temos confiança um no outro. E aí eu entro com a ideia da blockchain e eu falo, eu não preciso confiar nela, eu vou confiar em todo mundo. E a gente vai fazer uma confiança distribuída. Se cada um de vocês me der um pedacinho da confiança, significa que, ao final, todo mundo validou aquilo, e aí eu confio no todo. Eu confio na comunidade. Eu não preciso confiar em um elemento da comunidade. Eu confio na comunidade como um todo. E isso permite que a gente consiga ter uma distribuição de valor que a gente nunca teve. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de valor. Ok? Não é de preço, não é de dinheiro. Dinheiro é uma das aplicações. Quando eu subo um pouquinho e olho a internet das coisas, eu vou dar um dado bacana para vocês. 2020 está muito longe? Faltam alguns dias, né? Se eu falar para vocês que em 2020 a gente tem 5 trilhões de sensores no mundo em IoT. Vamos fazer uma matemática rápida? Somos quantas pessoas no mundo, ao total? 8 bilhões? 8 bilhões. Agora você divide 5 trilhões por 8 bilhões e você vai ver quantos sensores há por pessoa no mundo. Só que aí a gente não tem que fazer mais um exercício. Todas as pessoas estão em cidades? Não. Todas as pessoas têm acesso à tecnologia? Não. Todas as pessoas são alcançáveis por esses sensores? Não. Então, a proporção acabou de aumentar gigantescamente. Significa o seguinte, meus amigos e minhas amigas. A partir do ano que vem, ou seja, daqui a 20 e poucos dias,
Você estará andando numa rua e seus dados estarão sendo capturados por lugares que você sequer sabe que existem. Para fazer sei lá o quê, por sei lá quem, e ir para sei lá onde. É isso que são sensores de internet das coisas. Internet das coisas, tecnicamente, para ser considerado um IoT, ele tem que ter 3 características básicas. Ele tem que ter um sensor, ele tem que armazenar dados e ele tem que estar conectado. É por isso, por causa desse terceiro elemento, que hoje a gente fala do 5G. A gente não fala do 5G porque a Telefônica é bacana com a gente. A gente fala do 5G porque a gente não tem infraestrutura para suportar esse tipo de modernidade. Só que essa infraestrutura já está pronta, ela só está em teste. E aí o que entra é o elemento financeiro. Porque é caro. É caro colocar essa infraestrutura. Ela aumenta bastante a quantidade de torres que tem que entrar. E tudo isso que eu estou falando para vocês pode parecer um papo técnico, mas se vocês tiverem um ouvido um pouquinho mais apurado, vocês vão ouvir uma palavrinha que está ecoando lá no fundo, chamada oportunidade. Porque tudo isso depende de regulação jurídica, tudo isso envolve contratos, tudo isso envolve leis, tudo isso demanda pessoas e, por fim, tudo isso mexe na economia. Então, quando eu estou falando todo esse techniquez, lá no fundo está ecoando para vocês oportunidade, seja qual for a área. Eu faço um desafio sempre, vou manter a ideia e a tradição do desafio. Se alguém quiser, pode levantar a mão e me diz qual é a área do direito, que eu digo qual é a implicação da tecnologia nessa área. Fica à vontade. Previdenciário. Os robôs estão começando cada vez mais a ser uma realidade dentro das indústrias. Robô recolhe previdência? Qual é o sistema previdenciário? Ele não é solidário? Como é que faz com um robô que não está recolhendo previdência, mas está trabalhando? Sobrecarrega o sistema. Então, o impacto é mudança de sistema. Não é essa reforma previdenciária. É olhar para frente. É pensar num mundo que não há gente trabalhando para recolher previdência. E aí, você tem que repensar o mundo sobre essa ótica. A gente não viu ali naquele filme que as impressoras 3D serão responsáveis por 10% de tudo que é produzido no mundo? Quando eu imprimo no 3D, olha a quantidade de pessoas que eu retiro da cadeia produtiva. Por exemplo, eu não preciso extrair lá na matéria-prima. Eu não preciso trabalhar com commodities. Quando eu não trabalho com commodities, quantas pessoas são empregadas na indústria de commodities? E se eu não preciso mais? Como é que eu gero um sistema previdenciário baseado na solidariedade se as pessoas não estão recolhendo porque não estão trabalhando? Esse é o impacto da tecnologia no previdenciário. Você vai ter que repensar o modelo como um todo. E aí, isso mostra para a gente que o futuro do direito, meus amigos e minhas amigas, passa por uma palavrinha pequenininha, de 4 letras, chamada dados. Botei o S e foi para 5. Dados. Dados. Não importa o modelo de negócio de vocês. Não importa a área do direito de vocês. Todas estarão baseadas em dados. Porque o mundo está baseado em dados. E aí, dentro dessa ótica, lá em cima a gente tem a realidade virtual. E não se enganem, isso não é para nerd jogar videogame. Faculdade de Medicina já roda em cima disso aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil eu colocar uma sala com realidade virtual do que passar por todos os trâmites da Anvisa para poder colocar uma peça, que é como chamam um corpo, dentro de um lugar para estudo de uma turma de medicina. É muito mais fácil. Sendo que com uma tecnologia de inteligência artificial, eu replico isso ao infinito. Eu posso abrir 5 turmas ao mesmo tempo, porque o laboratório não para. Eu posso fazer isso com engenharia. Eu não preciso pensar só no videogame. Eu posso fazer isso e já funciona bastante. Eu, inclusive, já atendi várias empresas assim, com a área trabalhista. Sabe por quê? Porque quando o cara vai para o chão de fábrica, eu preciso treinar esse cara. Porque senão vai ter um monte de acidente trabalhista. Porque ele vai pisar no lugar errado, ele vai estar posicionado no lugar errado, ele vai andar na porra do lugar errado, embora esteja tudo amarelinho. O cara vai andar onde não está amarelo, porque o ser humano é assim. Agora, se em vez de eu ter que treinar o cara no chão de fábrica, eu coloco ele dentro de um auditório, ponho um óculos desse e falo, vamos simular o chão de fábrica, já foi comprovado 60% de redução dos acidentes. 60%. Por quê? Porque o cara está treinando e ele vai guardar aquilo, é uma educação que você está dando para ele, só que sem ele se expor ao risco.
sem eu necessariamente ter que botar o cara num fator onde eu posso ter que responder posteriormente. Então, aquilo ali, que parece um nerd jogando videogame, é uma ferramenta que está a favor do direito do trabalho. E além disso, meus amigos, a gente tem mais 3 aqui que são importantes. Impressoras 3D, que vocês já viram no vídeo, imprimem casas, mas também imprimem órgãos. O primeiro transplante de coração impresso em 3D já foi feito com sucesso no mundo. E sabe por que é bacana? Porque o cara tira um pedacinho de você, que é a matéria-prima, e esta matéria-prima alimenta a impressora 3D para a impressão daquele coração. Qual é o índice de rejeição? 0. A matéria-prima é sua. Então o corpo produziu em cima do que é seu. Então o corpo reconhece automaticamente. Quando eu faço isso, eu reduzo drasticamente a quantidade de procedimentos médicos que podem ter problemas posteriormente. E eu redesenho a questão da área médica. Por isso que falou ali no vídeo. Algumas atividades médicas estão se formando a partir do nada. Elas surgiram com a tecnologia. Também temos ali no cantinho de cá, Bitcoin eu já falei. No cantinho de cá, a gente tem o cloud. Quem aqui não tem nem um Dropbox, nem um OneDrive, nem um Google Drive, e não coloca nada na cloud? Levanta a mão e vem tirar um selfie comigo. Acho que ninguém, né? Todo mundo usa cloud hoje em dia. Quando a gente usa cloud, a gente tem que estar atento a mais 2 palavras. A primeira, dados. Nossa, eu nem falei sobre isso ainda, né? Mas dados. E a segunda, cybersecurity. Cyber defense. Sabe por quê? Tudo que está ligado na internet pode ser hackeado. Tudo. Se um marca-passo está ligado na internet, e sim, já há vários marca-passos que estão ligados na internet para poder fazer a atualização de firmware, que é o software do drive, automaticamente. Já tem bomba de insulina injetada dentro da pessoa ligada na internet. Se aquilo for hackeado, a pessoa morre. Porque o hacker pode cessar ou mandar uma ordem para sobrecarregar o organismo. A bomba de insulina tem que funcionar uma vez por dia. Se ela funcionar 5, o cara morreu. É simples assim. E aí vocês vão falar, tá, mas isso aí é uma área técnica, o que você está falando comigo? Vocês já pararam para pensar que quando eu falo de cyber defense, eu estou falando de direito? E essa correlação é íntima? Essa correlação não é distante, não é uma correlação ambígua, é uma correlação simbiótica e extremamente ligada. Por quê? Porque quando eu estou falando de cyber defense, eu estou falando de legislação protegendo direitos, patrimônio, obrigações, que é a nossa matéria-prima.